Olá, meus queridos amigos do canal H+, vamos começar uma nova série, vamos, né? A Era Vargas. O episódio 1 é o governo provisório. Getúlio Vargas tira a sua farda, coloca o seu terno, assume a presidência de uma maneira provisória e ditatorial. Sim, a ditadura era a única forma vista pelos militares e até pelos aliados do Getúlio, que eram as oligarquias mineira e gaúcha, né, eram vistos como... A ditadura era vista como a única maneira de se transformar o Brasil. Mas por que essas elites enxergavam a ditadura como a única saída? Gente, com o voto que era aberto na antiga Constituição, não se teria uma transformação, porque as elites regionais, que eram quem comandava, né, a sociedade brasileira até então, elas estavam lá presentes, intactas. Qualquer forma de eleição a curto prazo colocaria aquelas elites de novo no poder. Por isso que a ditadura era vista como a única forma, né, a única solução para essa mudança no Brasil. Pela primeira vez na história foram nomeados interventores para todos os estados, todos aqueles eleitos em março de 1930 foram escanteados. Não era mais através da eleição que se chegava ao poder regional, por exemplo, né? Era através de indicações do Getúlio Vargas e do seu séquito, né? Dos seus seguidores. Algumas transformações ele já começa a fazer com decretos. Então o Getúlio vai instituir nesse primeiro período da história brasileira, da sua fase de governo, perdão, que é uma fase sem Constituição, por isso que é um governo provisório, era somente através de decretos que viriam as transformações, né? Ele já tomaria algumas atitudes. Primeiro nos ministérios, criando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criando o Ministério da Educação e Saúde Pública. Então ele começa a estruturar os seus ministérios para dar conta das demandas nas quais a sociedade pedia. Bom, em primeiro lugar, ele começa a fazer transformações na questão trabalhista. Ele implementa leis trabalhistas, direito a férias, carga horária de trabalho reduzida para mulheres e crianças, carteira de trabalho, seguro, né, caso ocorra algum acidente, aposentadoria. Então, para os trabalhadores formais, que eram os da cidade, existiam algumas leis agora que não se sonhava, né? Nem com as greves gerais de 1917 os funcionários conseguiam, os operários, né, haviam conseguido. Em troca, os sindicatos sairiam das mãos desses operários e seriam um braço do governo. Os operários perderiam a sua liberdade sindical. Perderiam. Apesar da distância, ele queria distância de uma Constituição, distância de uma eleição, Getúlio Vargas traz algumas mudanças até para acalmar, né, algumas elites que existiam no Brasil que estavam exigindo eleições, Constituição, eleições. Então Getúlio, para dar uma acalmada, né, nisto, ele traz algumas leis de uma transformação eleitoral muito grande. Primeiro, ele vai trazer a justiça eleitoral. Então as fraudes vão poder ser combatidas em nome da lei, do Estado. Vai haver um controle do Estado nas eleições. O voto será secreto. Para alguns era um crime, porque a ideia de república que se tinha no século XVIII e XIX era muito associada ao voto aberto, de poder mostrar em quem tu estar votando. Essa transparência era vista como uma segurança eleitoral. Mas a gente sabe que no Brasil não funciona, porque a gente teve o voto cabresto, né? Aquela manipulação eleitoral tremenda. Por isso que o voto secreto, instituído através de decreto por Getúlio Vargas, vai ser um grande ganho para os eleitores, né, brasileiros. E a parte mais legal é que ele traz o sufrágio universal. Que é isso? Agora as mulheres podem votar e serem votadas, tá bom? Então essa é uma grande transformação. Apesar desses decretos, o Getúlio não diz quando vai ter uma eleição, né, no Brasil. São Paulo, o estado de São Paulo estava muito incomodado com o Getúlio no poder. Porque era Getúlio Vargas, aqueles tenentistas que os paulistas não gostavam, a elite paulista, perdão, e as oligarquias de Minas e do Rio Grande do Sul. Este era o espectro político brasileiro, dominante naquele momento. E os paulistas, que eram os mais ricos do Brasil, não faziam parte disso. Então, em 1932, a gente teve uma grande revolta, né, por parte dos paulistas.
o Getúlio começa a nomear interventores um atrás do outro, e aí a gente vê uma rebeldia das elites paulistas, diz, não, não quero, não quero, não quero. 13 interventores são descartados. A elite paulista começa a se articular para retirar o Getúlio do poder. Entrelaçado a isso, a gente tem as camadas mais populares de São Paulo que querem que São Paulo volte a ter um protagonismo no cenário político e começam a exigir essa mudança através de uma Constituição. A identidade paulista começa a se formar porque as elites começam a se unir para tentar combater a ditadura do Getúlio Vargas, e essa política começa a se espalhar, essa ideia, né, começa a se espalhar pelo estado de São Paulo, e o povo compra a briga. Por quê? Porque eles querem uma Constituição, eles querem liberdade, e isso o Getúlio não estava dando para eles. Então a gente vai ter em 1932 uma grande revolta em prol da Constituição. A Força Pública Paulista tinha uma força inicial de 20 mil homens, mais de 10 aviões são contrabandeados lá do Chile para o Brasil, então São Paulo até uma força aérea começa a ter, quer dizer, eles começam a articular para tomar o poder, né, para reivindicar o poder e a liberdade, era esse o discurso geral que se tinha em São Paulo. Bom, eles têm uma chance que é atacar rapidamente o Rio de Janeiro antes do Getúlio ter qualquer, né, poder para se rearticular e para revidar. Então os paulistas iniciam a ofensiva, só que ao invés de ir rapidamente fazer a tomada do Rio, eles desaceleram porque eles achavam que as elites de Minas e do Rio Grande do Sul iriam apoiá-los. Ah, mas por que, senhor, se Minas e o Rio Grande tinham apoiado Getúlio, por que eles iam largar o Getúlio de mão agora em favor dos paulistas? Pois é, né? Eu também não sei por que os paulistas pensaram dessa forma aí. Mas é claro que eles não tiraram essa ideia do zero. O Getúlio Vargas estava implementando ideias que enfraqueciam as elites regionais e centralizavam o poder na União. Então a ideia dos paulistas era que o Getúlio também estava desagradando essas elites regionais. E isso é verdade, ele realmente estava. Só que no final das contas, essas elites regionais de Minas e do Rio Grande do Sul vão preferir o Getúlio no poder do que enfrentar o Getúlio, tá bom? Então essa desaceleração da ofensiva paulista acaba prejudicando muito, porque os mineiros acabam enviando tropas contra, né, São Paulo. O Getúlio consegue ter tempo para se rearticular e consegue rearmar um exército com mais de 80 mil homens. Os militares ficam do lado do Getúlio porque o Getúlio prometeu modernizar o exército brasileiro, e os gaúchos, que eram na época governados por um inimigo político do Getúlio, Flores da Cunha, eles ficam a favor do Getúlio. O próprio Flores da Cunha disse, não vou contra o Getúlio, não vou comprar essa briga em favor dos paulistas, vamos, invado. Então São Paulo, apesar de ser uma grande potência econômica, começa a ser invadida, né, por todos os lados ali. Eles até seguram os mineiros no norte, mas os gaúchos conseguem invadir pelo Paraná, e a situação começa a complicar, e aí os paulistas pedem, né, se rendem no dia 1º de outubro de 1932. Para os paulistas é uma revolução constitucionalista, porque a ideia de mudança do Brasil era implementar a Constituição. Eles tinham um motivo nobre para lutarem, com toda a razão. Por isso que nós chamamos na história de revolta constitucionalista, né? Eu não boto revolução porque não houve essa transformação. Após a rendição dos paulistas, é claro que eles começam a ser punidos por Getúlio. Muitos são presos, exilados, né? Perdem suas propriedades em alguns casos, mas os espólios da guerra, né, eles não são confiscados. O Banco do Brasil acaba ajudando a reestruturar a dívida paulista que foi criada, né, com este conflito. Apesar das elites paulistas não ficarem no comando, né, do seu estado, o Getúlio nomeia alguém de agrado dos paulistas, e mais, em 1933 ele chama uma Assembleia Constituinte e começa a elaborar uma nova Constituição do Brasil. Então a revolta constitucionalista de 1932 acaba com uma derrota militar dos paulistas, mas com um empate político, podemos dizer assim. Tá bom? E terminamos aí um primeiro período da história brasileira, que vai entre 1930 e 1934, que é o período do governo provisório, quando Vargas governou sem uma Constituição e através de um regime ditatorial. Tá bom?
Muito obrigado, gente. Até a próxima aula. Tchau!